Boa tarde. Em nome da Tinta da China, queria agradecer antes de mais a vossa presença. Bem-vindos à Feira do Livro de Lisboa. Nós estamos aqui para conversar um bocado sobre este livro, Diz-lhe que estás ocupado, que é um livro de conversas com Alexandre O'Neill, ou seja, é um livro que reúne várias entrevistas que o Alexandre O'Neill foi dando ao longo dos anos, um trabalho de edição e de seleção e de organização da Joana Meirim, que está aqui connosco. Se calhar, queria só apresentar as pessoas que estão nesta mesa para depois começarmos a conversar um bocadinho sobre este livro. Portanto, a Joana Meirim, a nossa organizadora, é professora e investigadora, sobretudo na área dos estudos portugueses, de literatura. Já fez muitos trabalhos em torno de Alexandre O'Neill, que é um autor que conhece bem. Sara Figueiredo Costa, jornalista, crítica literária, atualmente editora do Parágrafo, que é um suplemento do jornal Ponto Final, mas já escreveu e vai escrevendo em muitos sítios. E o Paulo Faria, tradutor literário, o nome fala por ele, portanto, que o precede, cronista, também escritor, publicou acho que este ano o livro Em Todas as Ruas Te Encontro, será o mais recente, mas tem outros. E se calhar começava por pedir à Joana que nos explicasse um bocado como é que começou a ler estas entrevistas, como é que pensou que poderia reuni-las num livro, como é que foi este processo, para as pessoas também perceberem um bocado a natureza do livro, antes de depois se calhar passarmos a palavra à Sara e ao Paulo. Ouvem bem? Sim. Não gosto nada de microfones. Bem, então boa tarde, se não ouvirem digam. Eu queria antes de mais agradecer à Tinta da China a oportunidade de realizar aqui o debate em torno do livro e à Catarina em particular e muito obrigada também à Sara Figueiredo Costa e ao Paulo Faria por terem disponibilizado. Leram primeiro, já há algum tempo, e agora por estarem disponíveis a falar sobre o livro. A origem do livro é simples. Por um lado, o interesse por entrevistas, sendo que algumas delas se nota que são mais entrevistas literárias, no sentido em que, enfim, são entrevistas que refletem muito sobre a obra, a sua e a de outros, e isso interessava-me muito, porque quando me aproximei do autor, enfim, não acreditando que o autor ainda está vivo, e então ia também à procura sempre achei que a entrevista era uma forma, embora não fosse um género muito cultivado em Portugal, sempre achei que era uma boa forma também de entrar na obra do Alexandre O'Neill, e depois percebi que essas relações eram muito produtivas, e portanto no fundo nasce. Foi o Alexandre O'Neill, porque era, enfim, na altura com quem eu andava, entre aspas, mas enfim, com qualquer escritor e escritora, acho que isso aconteceria inevitavelmente para, digamos, tentar traçar um bocado o retrato da biografia intelectual. E depois percebi que, de facto, enfim, já antes deste livro, houve uma tentativa de fazer também uma edição, mas que acabou por não se concretizar. A Laurinda Bom, que fez uma tese de doutoramento sobre a prosa do Alexandre O'Neill, chegou a publicar um livro com alguns excertos, e foi aí que se chama Passo Tudo pela Refinadora. É um livro que estará esgotado, mas que é um livro que refletia já um bocadinho sobre a importância das entrevistas do O'Neill, embora não houvesse essa análise declarada. Mas o que a autora fez foi pegar em vários excertos de entrevistas e etiquetá-los, do género, aqui é o O'Neill falar de política, aqui é o O'Neill publicitar. E eu, enfim, gostei dessa introdução, mas pensei sempre, não, isto, como a outro já aconteceu, não é? E já temos vários volumes de entrevistas, no caso agora particular de autores portugueses, e eu achei que, enfim, quando lembro-me de mexer nesse livro e depois de estar, e disse, bem, um dia gostava de ir à procura destas e de outras, que não estão aqui, e organizar, porque acho que faz sentido, e portanto também no âmbito do projeto. O livro nasce também no âmbito de um projeto em que tive a oportunidade
de estudar mais e de divulgar mais a obra do O'Neill e, portanto, este não estava logo no início planeado, mas depois não quis perder a oportunidade e, portanto, já é uma ideia que, já tenho cerca de 10 anos na minha cabeça, é só isso. E agora passava... Sim, obrigada, Joana. Pronto, este livro compreende aqui um espaço de tempo grande de entrevistas do O'Neill, de 1944 a 1985, são várias entrevistas, mas eu se calhar passando a palavra ao Paulo e também pegando nesta ideia que a Joana nos deu, de que pode ser esta uma forma de se entrar na obra de O'Neill, na obra poética e não só. E sei que o Paulo queria falar um bocadinho disso e por isso se calhar passava-lhe agora a palavra, não sei se acho que também queria ler alguns poemas, portanto fazemos o percurso completo, que é começar a entrar e depois entrar mesmo. Sim. Ora, boa tarde, antes de mais quero agradecer à Joana o convite para estar aqui a falar sobre O'Neill. De facto este livro tem vários méritos e o principal é esse. É permitir-nos entrar na poesia do O'Neill. Há uma entrevista neste livro em que lhe perguntam como é que deve ser divulgada a poesia e se nas escolas como é que deve ser ensinada a poesia e se a obra dele está a ser bem divulgada. E a resposta dele é: talvez não haja grande vantagem em divulgar demasiada poesia. As pessoas lá vão chegando ao conhecimento dos poetas por um seu caminho de descoberta. Penso que a entrevistadora fica um pouco perplexa com esta resposta, um pouco provocatória, obviamente, e pergunta-lhe se, então, nesse caso, o ideal seria um jovem ou qualquer pessoa descobrir a poesia por acaso. E ele diz estas duas frases: descobrir uma garrafa que tivesse um poema dentro e que gostasse ou não do poema. Eu, quando li isto, percebi que este livro pode ser a garrafa com o poema dentro. Os bons escritores, os bons poetas em particular, são aqueles cuja obra, digamos, tem muitas portas. Podemos entrar de muitas maneiras, por muitos lados, na obra de um bom escritor. Se um escritor tem uma obra onde só se pode entrar de uma determinada maneira, se calhar é porque não é muito interessante. E o O'Neill tem, de facto, uma obra por onde se pode entrar de muitas maneiras, e uma excelente maneira é esta, é ler as entrevistas e ir em busca da obra dele através do que ele vai dizendo. Eu convivi com a obra do O'Neill desde criança sem saber. Passo a explicar. A minha mãe tinha os discos todos do Sérgio Godinho, logo a seguir ao 25 de Abril. E ouvíamos esses discos constantemente lá em casa quando éramos miúdos e adorávamos aquilo. E havia uma canção que nós adorávamos em particular, que era aquela J-O-R-G Jorge, P-O-E-D-S VIR podes vir, M-A-M-A-T-I-L mamã, N-F-M enfim, M-O-R-T-A morta, Jorge podes vir, mamã enfim, morta. Nós adorávamos isto, não sei se isto diz alguma coisa sobre o ambiente lá em casa, mas pronto. Só mais tarde, já adolescente, jovem, é que eu percebi que isto era um poema do Alexandre O'Neill. Portanto, eu comecei a gostar do O'Neill mesmo antes de saber que existia um poeta chamado Alexandre O'Neill. Dito isto, eu não sou de forma alguma perito em O'Neill, especialista, sou um leitor caótico, errático de O'Neill, mas eu acho que este livro se dirige precisamente a pessoas como eu. Pessoas que gostam de O'Neill, sempre gostaram, não conhecem a obra a fundo, e o que eu fiz foi ler o livro com a obra completa do O'Neill ao lado. E depois no livro há poemas que são transcritos na íntegra, ou porque os jornalistas os transcreveram no preâmbulo das entrevistas ou no corpo das entrevistas. Outros poemas temos apenas alguns versos, outros há apenas alusões. E o que eu fiz foi, cada vez que havia uma alusão a um poema, ia procurá-lo e lia-o. E, portanto, este livro permite-nos revisitar a obra do O'Neill. O O'Neill tem uma virtude que se explica nas palavras dele próprio. A certa altura perguntam-lhe porque é que ele escreve assim, com esta ironia, com o humor. E a resposta dele é: a boa poesia percebe-se logo. Desconfio do que é fechado, hermético, chamemos-lhe assim.
Isto fez-me lembrar uma coisa que eu ouvi da parte da Sofia de Melbrenner. Há 2 anos, quando fez 100 anos do nascimento da Sofia de Melbrenner, o Manuel Mozos realizou um documentário chamado Sofia na Primeira Pessoa, que é também um documentário composto integralmente por entrevistas da Sofia de Melbrenner. Um excelente documentário, por sinal. E há uma entrevista em que ela disse uma coisa que... uma frase fabulosa. Ela diz: um escritor que só pode ser entendido por algumas pessoas não é verdadeiramente um escritor. E isto veio ao encontro do que O'Neill repete várias vezes nestas entrevistas. Ele diz que a certa altura, entre a minha expressão coloquial e a minha expressão poética, não há distância. E de facto, nós quando estamos a ler as entrevistas, é como se ouvíssemos alguém a falar connosco. E quando lemos os poemas, é como se alguém estivesse a falar connosco. Não há aquela barreira, ele fala várias vezes disso, da barreira, do facto de muita literatura portuguesa ser hermética, artificialmente hermética, de erguer quase uma barreira entre o leitor e o autor erguer uma barreira, digamos, na sua obra, e com ele não acontece isso, de facto. As entrevistas cobrem quase toda a vida adulta do O'Neill. A Joana levou a cabo um trabalho de consulta excelente, extremamente exaustivo. A primeira entrevista é de 44, o O'Neill tem 20 anos. A última é de 85, que é o ano anterior à morte do Alexandre O'Neill. Os grandes temas da poesia dele vêm à tona nestas entrevistas, o que também isso torna o livro muito interessante. Ele a essa altura diz coisas que diz muitas coisas que dão que pensar. Uma das coisas que mais me fez pensar, por exemplo, ele diz a certa altura, logo a seguir ao 25 de Abril, diz que as gavetas estavam vazias. Ou seja, quando toda a gente estava à espera, ele diz isto em várias entrevistas, quando toda a gente estava à espera que com o 25 de Abril saísse cá para fora a grande obra-prima, ou as grandes obras-primas estavam escondidas nas gavetas pelos autores, que não tinham podido publicar devido à censura, na verdade essas obras-primas não existiam. Portanto, no fundo, ele percebeu que o fascismo, digamos, as consequências ainda estamos, infelizmente, se calhar a pagar, em termos da cabeça das pessoas. O fascismo digamos que a imaginação não floresceu em segredo, por simplesmente não floresceu. Foi esse o grande efeito. Ele fala em confinamento das pessoas como um grande efeito do fascismo, usa essa palavra. Depois, há uma coisa extraordinária, que ele não se leva demasiado a sério, coisa que muita gente não é capaz. Nessa altura perguntou-lhe porque é que escreve assim, com ironia e com humor. Ele diz: porque escrevo assim, não sei, talvez para tornar as coisas menos importantes. Nada tem importância, tudo é humano. E depois ele tem piada, coisa que também não é uma qualidade tão abundante como isso, embora nos tempos que correm haja uma espécie de engraçadismo militante em que toda a gente tem que ter piada. As pessoas, qualquer pessoa que comunique neste momento tem que ser engraçado, tem que dizer piadas, tem que fazer rir. E torna-se penoso o espetáculo de pessoas, na esmagadora maioria, como a esmagadora maioria das pessoas não tem piada, e eu incluo-me nessa categoria, quando tentam ter piada o espetáculo é degradante. E de facto não acontece com o O'Neill, que tem piada, naturalmente. A essa altura perguntou-lhe o que é Deus, e ele diz: Deus é um chato que ressona. E eu, para já, depois se for preciso, se houver tempo, poderei dizer mais algumas coisas, mas gostava de recitar 2 poemas de O'Neill. Há uma entrevista em que lhe perguntam se já se emocionou com um poema dele, e muito depois de o ter escrito. E ele responde: tantas vezes. Há um poema sobre os fogos postos de que gosto muito, considero um dos mais bem acabados que escrevi até hoje, e emociono-me. E como está a acabar a época dos fogos, esperemos, eu vou ler esse poema, chamado Fogo Posto. Estou no centro do país, rodeado de incêndios. Os pinheirais em fogo braseiam o ar. Reguei o telhado e o quintal porque as velhas são muitas. A vizinha cega, sem qualquer progresso, vai tocando o seu órgão tornado 4. A irmã apanha velhas, mostra-mas na mão, apagadas, ou parecendo, ou quase, e fala do carteiro, motorizado aqui, saco acolá, sapato mais além, que, presuntivo pirómano, assim mesmo se teria apagado nas águas do Tejo.
O aeroplano da lista vermelha é que semeia o fogo. Von Richthofen, passe-montanha, óculos a aviador, dentes cerrados, é que vem semear o fogo no reino do verde pino. A batida em 18 ressurgiu, com o estampido do guarda-chuva que se abre e, pano, arame, madeira, ganha altura para, numa virilha desaparafusada, vir castigar-nos com sua espada de fogo. Disse Deus: ó aviador, vai-me a essa gente remota e avia-lhe uns fogos que se vejam. Polegar para baixo, von Richthofen incendiou milhares de hectares em Portugal. Sua lista vermelha, laranja, limão, é vista com frequência na zona centro do país. Disse Deus: basta, já sinto calor na cara. Este, que foi um herói ao serviço do Kaiser, cruz da águia vermelha, cruz da águia negra, cruz de ferro, descer quando quer em incendiário de pinhais, credo, custa-me a crê-lo. Eu agora queria ler-vos outro. Há uma outra entrevista em que lhe perguntam, digamos, pedem os melhores, os poemas de que ele mais gosta, digamos assim, e ele fala em vários. Depois, fala em vários, e um dos que ele refere é um poema de que eu sempre gostei muito, chamado A Vazia Sandália de São Francisco. A Vazia Sandália de São Francisco. A gratidão da macieira e a amnésia do gato nunca pautaram o curso dos meus dias. Fiquem onde estão, foi a minha ordem para a macieira e para o gato, ainda bem exteriores ao meu fraco por eles. Salvei-os e salvei-me de uma fábula, cuja moral necessariamente devia ser eu, o parlante, amigo de macieiras e conhecido de gatos. Dá um certo desconforto malbaratar assim em dois reinos da natureza. Malbaratar assim, amigos, peço desculpa, em dois reinos da natureza. Mas também dá liberdade. Há uma gente que desponta do outro lado do vale, está a correr para cá, são os meus semelhantes, com eles vou desentender-me, mais que certo, mas a ideia que deles faço é ainda um laço. Repousem em paz as macieiras e os gatos. Obrigada, Paulo. Eu aqui, com a Sara, se calhar, aproveitando a tua experiência enquanto jornalista, puxaria a conversa um bocado para esse lado portanto, estamos aqui a falar de entrevistas, claro, estamos a falar do O'Neill, do O'Neill em entrevista, também podemos ir lá, se quiseres, do que apesar dele estar sempre a dizer, ou pelo menos ter a fama de não gostar de dar entrevistas, ou o próprio título do livro remete um bocado para aí, mas se calhar também este lado através destas entrevistas, destas conversas, da visão que o O'Neill ia tendo do mundo, não é? Ia partilhando do mundo, e este tempo todo que passa nestas conversas, o que é que nós aqui também podemos ver, não só do O'Neill e da maneira, da sua perspectiva, mas sobre o país onde ele estava a viver e o meio literário e tudo aquilo que ele tenta de alguma forma transmitir e sobre o qual ele reflete. Assim já está. Olá, boa tarde a todos. Sim, bom, este livro eu creio que é um enorme privilégio, também por causa do O'Neill, claro está, mas é muito bom nós termos acesso a um conjunto de entrevistas que ocupam uma cronologia tão vasta, e isso agora vai acontecendo, mas não é uma coisa assim tão comum de se fazer, e sabemos que as coisas que são publicadas na imprensa, pela própria natureza da imprensa, têm uma característica que é a efemeridade, portanto os jornais saem hoje, amanhã vão para o lixo, para o Ecoponto Azul, espera-se, mas pronto, são uma coisa que não fica, não permanece, e a verdade é que há muita coisa, por mais que nos queixemos do estado do jornalismo, há muita coisa que se calhar merecia permanecer, e claramente estas entrevistas com o Alexandre O'Neill mereciam permanecer, e é muito bom que tenha sido feito este livro, como seria bom que se fizessem livros semelhantes sobre outros autores portugueses e não só, porque de facto isto permite-nos, como tu dizias, ter uma panorâmica de várias décadas,
obviamente, daquilo que foi sendo a produção literária do Alexandre O'Neill, porque há muitas referências, claro, os jornalistas que o vão entrevistar fazem perguntas sobre o livro que vai sair ou o livro que já saiu, pronto, que é um bocadinho aquilo que acontece quando vamos entrevistar um autor. Em princípio, e agora já falo da minha experiência pessoal, se eu vou entrevistar um autor, em princípio vou entrevistá-lo porque ele acabou de publicar um livro. Ou, se for um autor com uma obra muito vasta, sim, poderei fazer uma entrevista a esse autor ou a essa autora, porque pronto, é uma pessoa com uma obra já tão vasta que não precisa ter publicado um livro para um jornal achar que vale a pena, não precisa ter uma novidade, digamos assim. Mas pronto, obviamente há muitas referências dessas, livros que vão sair, que estão em preparação, na altura em que ele está a preparar a edição da obra completa na imprensa nacional. Vamos acompanhando todos esses momentos da vida literária e editorial, digamos assim, de Alexandre O'Neill. Depois há outras vertentes, que é o facto disto acompanhar uma cronologia tão vasta, tem esse lado de nos permitir conhecer o que é que O'Neill pensava sobre a sociedade em que vivia, obviamente o meio literário também. E pronto, começando as entrevistas em 44, não é? Ainda estávamos em pleno fascismo, e depois já temos entrevistas depois do 25 de Abril. E é muito curioso ver, lembro-me que há algumas entrevistas a seguir ao 25 de Abril, por exemplo, uma das coisas que me chamou muita atenção é a postura que o Alexandre O'Neill tem, de certeza que muito contracorrente para aquilo que era o período fervoroso do pós-25 de Abril, imediatamente a seguir. Portanto, a postura pouco adequada àquilo que seria a visão da altura sobre a forma de levar a cultura ao que se chamava o povo, não é? Esta ideia de levar a cultura ao povo. E isso aconteceu, ou tentou-se que acontecesse de várias formas, desde logo com as ações de alfabetização. Se calhar seria a primeira forma, não é? Mas depois houve toda uma série de leituras de poesia, de literatura, houve coisas que ganharam um grande espaço, como, sei lá, as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, onde o próprio O'Neill trabalhou. Houve espetáculos, música, teatro comunitário, teatro popular, todas essas coisas que estavam a acontecer de forma muito vibrante nessa altura, mas havia por parte daquilo que nós chamamos de intelectualidade, se é que isso, pronto, enfim, é um conceito um bocadinho complexo, mas haveria uma ideia um bocadinho, talvez, fechada e seguramente, pelo menos na visão do O'Neill, muito paternalista e muito condescendente para com essa tal ideia de povo, relativamente à melhor forma de o fazer. E é muito interessante ler hoje, não é? Passados tantos anos, ler essa reflexão sobre como talvez essa ideia tão pesada de cultura e essa ideia tão pouco refletida de povo não tenha funcionado da melhor maneira neste modo de tentarmos que mais pessoas tivessem acesso àquilo que se chama cultura e que tudo isso circulasse de uma forma muito mais natural e sobretudo muito mais generalizada. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. A outra foi, claro, foram as referências ao meio literário, e parece-me que O'Neill fala de uma forma muito desembaraçada, sem grandes melindres, sobre colegas de ofício ou determinadas situações. E a outra foi a forma como ele, não sei se ele se defende, porque, bom, ele sentiria que estava a ser atacado, não sei se ele se preocupava muito com isso, não sei, porque não posso falar de uma pessoa que não conheci, mas que quando chega à altura de haver algumas críticas por parte de pessoas ligadas à chamada alta cultura, digamos assim, pelo facto de O'Neill participar em programas de televisão e escrever sketches para programas que era o domingo à noite, agora não tenho a certeza do nome do programa, mas... Bela Queiroz. Exatamente, exato, sim. A referência na entrevista é por causa da Flor Bela Queiroz, sim. E o O'Neill fala disso também de uma forma muito desembaraçada, diz não tenho nenhum problema com isso, não sou menos poeta, não sou menos culto, não sou menos inteligente, não li menos livros pelo facto de escrever sketches em tom revisteiro.
E também a questão da publicidade, não é? Também ele às vezes parecia que se estava a defender por trabalhar em publicidade, por fazer frases publicitárias. Sim, e isso também é, bom, para mim foi particularmente curioso porque eu também me lembro dessa canção do Sérgio Godinho, mas na verdade eu acho que a minha primeira referência do O'Neill é a da publicidade, porque tenho uma ideia vaga de ouvir o Amar e Mar e voltar e de alguém, um adulto, imagino, não me lembro quem, mas de me ter dito que era de um poeta chamado O'Neill. E eu era muito miúda e de repente, quando ouvi o nome, assumi que obviamente era um poeta estrangeiro. E acho que demorei alguns anos a perceber porque é que um poeta estrangeiro escrevia coisas em português para nós irmos à praia e termos cuidado no mar. Pronto, e só mais tarde é que esclarecia esse mistério. Mas sim, esse lado da publicidade de que aliás O'Neill fala em várias entrevistas, não só aproveitando para reivindicar a autoria deste mesmo slogan do Amar e Mar e voltar, pelo visto ele se esqueceu de registar e depois pronto, não terá recebido os direitos de autor devidos, mas pronto, ficou com o consolo de o slogan se ter tornado imortal, não só na sua versão original, como ele diz, já não sei em que entrevista, como numa versão alcoolizada, digamos assim, que era o Abar e Bar, a ir e voltar, não é? E ele diz que isso já tinha garantido a posteridade, exato, que os bêbados tinham dado a posteridade ou a imortalidade ao trabalho dele. E de facto ele fala do processo criativo, da criação de slogans para a publicidade de uma forma que não é assim tão diferente da forma como ele fala do modo como escrevia poesia. E isso, todas essas coisas, umas mais diretamente ligadas à obra literária do O'Neill ou ao seu trabalho extra-literário, outras ligadas àquilo que são ou que foram sendo aspectos sociais, culturais, políticos da nossa sociedade, fazem com que este livro seja muito importante, porque de facto dá-nos essa panorâmica sem ser de um modo, ou seja, não é um registro historiográfico, não é um registro oficial, é um registro de uma pessoa que viveu e que me parece que viveu plenamente o seu tempo e que interveio com esse tempo, ou seja, que interveio nesse tempo e na história que lhe coube viver de uma forma ativa em muitas frentes, não é? Desde logo na criação literária, mas também na publicidade e também nos cafés que frequentava e nas conversas que tinha, nos copos que bebia e tudo isso. E é muito interessante termos esta visão ao longo de tantos anos. Para mim, como jornalista, obviamente só posso invejar as pessoas que tiveram a sorte de entrevistar o O'Neill, embora, sim, ele tinha fama de não gostar assim tanto de dar entrevistas. Eu, se tivesse de destacar uma entrevista no livro, seria feita pelo Fernando Assis Pacheco, não só porque é o Fernando Assis Pacheco, cujo trabalho também gosto muito, mas porque é uma entrevista que tem a particularidade de ser feita em casa do O'Neill, mas portanto, com o intermédio de duas máquinas de escrever. Ou seja, o O'Neill sentou-se em frente a uma máquina de escrever, o Assis Pacheco sentou-se em frente a outra, o Assis Pacheco escrevia a pergunta, passava a folha ao O'Neill e o O'Neill respondia. Pronto, não sei se é a maneira mais prática de fazer uma entrevista. É verdade que poupa depois o esforço da transcrição, que é das coisas mais chatas de se fazer quando se entrevista alguém, mas é uma forma curiosa. Não sei se, não faço ideia, imagino que eles se conhecessem e fossem amigos, não sei se davam bem ou mal, mas se calhar foi uma forma talvez de contornar essa questão de eles serem tão próximos e de um estar a entrevistar o outro, que às vezes pode ser uma situação um bocadinho desconfortável, não é? Se vamos entrevistar alguém que conhecemos bem. Não sei se foi daí que veio a estratégia, se foi simplesmente uma piada ou não sei, uma tentativa de experimentar um género jornalístico de uma forma muito pouco ortodoxa, mas creio que é uma entrevista que corre muito bem, e o resultado final, mesmo que tirássemos essa introdução em que o Assis Pacheco explica como é que a entrevista foi feita, é uma entrevista muito boa, e é uma entrevista muito boa, obviamente porque é o O'Neill, mas uma entrevista é um bocadinho, não deixa de ser uma conversa, não é? E uma conversa é um bocadinho como o tango, ou as duas pessoas dançam, ou se há só uma que dança, a coisa corre mal, e isso às vezes também acontece, ou porque o autor não quer dançar, ou porque o jornalista também não se sabe mexer muito bem. Incómodo com as entrevistas talvez tivesse que ver com algumas perguntas. Eu tomei nota de 3, que acho que são 3 perguntas extraordinárias. Se pudesse matar a impunidade e boa consciência, quem mataria e porquê? E também quem ressuscitaria?
Outra. Já pensou seriamente em suicidar-se até onde foi? E a terceira. Era capaz de dar um tiro na cabeça, como ele, Hemingway, deu quando achasse que já não conseguia? Sim, é muito possível que isso tenha contribuído profundamente para a pouca vontade do O'Neill de dar entrevistas e bom, não sei se deveria falar disto, mas se calhar, na verdade, acho que eu fico sempre um bocadinho compadecida quando calha ir fazer entrevistas a autores, nomeadamente quando são autores estrangeiros que vêm a Portugal para promover um livro. E o que acontece é que eles são literalmente colocados normalmente num bar de um hotel e estão lá plantados durante às vezes um dia inteiro, pode ser só uma manhã, depende, pronto, se é um autor muito famoso ou um bocadinho menos famoso, estão lá o dia inteiro plantados e vão chegando jornalistas em fila, portanto, sei lá, depois depende do que foi negociado, pode ser de 20 em 20 minutos, pode ser de meia hora, pode ser de hora a hora, conforme, e eles estão ali sentados a responder já muitas vezes a perguntas semelhantes e, na verdade, por mais que se faça o trabalho em condições, é um pouco inevitável que determinadas perguntas sejam sempre colocadas, mas depois sabemos que, pronto, muitas vezes as perguntas colocadas podem não ser as mais adequadas e muitas vezes acontecem aquelas situações de chegar alguém que pergunta sobre o que é que fala o seu livro. Pronto, e imagino que uma pessoa com o feitio do O'Neill, ou que me parece que ele tinha, pelas coisas que conheço, provavelmente não reagiria muito bem a isso e com razão. E mais valia mandar dizer-lhe que estava ocupado, de facto. Bem, estas três perguntas que o Paulo elencou não seriam daquelas que seriam repetidas por muitos jornalistas, mesmo que ele ficasse no bar o dia todo a recebê-los de 20 em 20 minutos. Bem, dito isto, eu se calhar vou dar agora a palavra à Joana, porque infelizmente já não temos muito tempo. Eu gostaria... Poderíamos falar aqui sobre estas diferentes formas de comunicar, não é? A poesia, a publicidade, a entrevista, o estarmos aqui, não é? Estas formas de comunicar que o O'Neill também analisava tão bem, mas já temos pouco tempo e eu acho que a Joana quer dizer umas palavras e, portanto, vou-lhe passar a palavra. Não, era só também aqui comentar estas primeiro uma sensação que eu também tive como leitora foi, bem, por um lado, esta questão de fixar as entrevistas e publicar as entrevistas, eu realmente estava a pensar que comecei na hemeroteca, quando agora a hemeroteca já, naquele antigo edifício, não é? E no outro dia fui lá e pensei, já não está aqui, pronto. Mas hoje em dia o trabalho até está muito mais facilitado, porque se pode pedir, requisitar, a hemeroteca envia, pode ser digital e portanto esse processo, e acho que vale a pena realmente lutar contra alguma efemeridade, não é, do género. Já, por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, do trabalho feito das entrevistas de Jorge Sena, acho que também são um bom exemplo de uma edição de entrevistas e raro em Portugal. Agora, em relação às perguntas, eu acho que o volume tem entrevistas muito diferentes e em que eu acho, a Sara o que disse da conversa é verdade, há algumas que resultam mais em conversa e outras são uma coisa um bocado estranha, na verdade, e nem sempre resultam bem, e até há outras que não estão no volume, enfim, neste caso também por opção minha, ou porque aquilo também não considerei que trouxesse assim, que fosse uma mais-valia, não é? Claro que o interlocutor, Assis Pacheco, é muito interessante. Há essas entrevistas nessa altura das poesias completas, são entrevistas também um bocadinho melancólicas, precisamente porque, enfim, é o momento em que ele ganha um prémio literário. Para o O'Neill, eu acho que nunca foi um aspecto muito, não está bem resolvido, precisamente porque ele ganha exequo, não é? Eu acho que isto às vezes tem de ser, as pessoas têm vergonha de dizer, mas não se quer ganhar exequo, não é? Neste caso ganham exequo com o Mário Dionísio, foi o único prémio literário que ele teve, e nota-se em particular nessa entrevista ao Adelino Gomes, que é o autorretrato, e eu acredito que aí também nessas entrevistas houvesse assim estas perguntas, não é, que se repetiam e que era também para chocar um bocadinho, e portanto mas basicamente era isso e queria agradecer, acho que já estamos. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, Joana, porque para podermos fechar, tinhas-me dito que querias fazer uns agradecimentos. Não, já disse no início. Já disseste. Sim, não, era agradecer ao Paulo, à Sara e à Catarina e às pessoas que puderam estar aqui, até
bebés que precocemente já estão a estudar e portanto é basicamente o agradecimento e pronto, há uma segunda edição, portanto Já chegamos à segunda edição. A ler estas entrevistas e espero que haja também mais tempo para publicar entrevistas deste género. Obrigada, Joana. Obrigada a todos por terem ajudado a fazer este. Não lhe chamamos lançamento porque é uma conversa sobre o O'Neill e sobre as conversas do O'Neill. Gostaria de poder pedir perguntas ao público, mas de facto o tempo é muito limitado e corríamos o risco de não ter tempo para dar as respostas, portanto mais vale não ficarem perguntas penduradas. Obrigada mais uma vez. O Vasco está ali com o livro, se quiserem adquirir. E pronto, segunda edição, vamos à terceira. Obrigada.